Nosso último vídeo tratando sobre fake news, né, vai ligar um pouquinho arte e fake news. O que isso tem a ver, né? E nós vamos falar de uma experiência bastante interessante que aconteceu na década de 60, lá na Argentina. E quem que contou? Onde é que eu descobri essa história? Foi aqui, ó. Foi nesse site aqui. Observa a setinha azul, revistadesvio.com. 2019, né? 24 de agosto de 2019, Arte e Fake News, uma relação antiga, é o nome do artigo. Então, olha só, é de uma revista que está lá na internet, está aqui o endereço dela, né? Uma coisa interessante aqui, ó, gente, aproveitando, olha só, o nome da revista é Desvio. E olha só como é que eles escreveram. Eles realmente desviaram aqui o V, né, da estrada. Ele sai da estrada e ele toma outra direção, ele toma um desvio, ele faz um desvio, né? Ele sai da rota dele e pega uma outra direção. Olha a letra V mostrando isso pra gente. Muito interessante, né? Então, olha como eles usam as letras para mostrar também um sentido, né? Isso aqui é uma imagem. É mais do que uma palavra escrita, ela se transformou numa imagem. O que mais que tem aqui que ajuda a gente a pensar sobre essa notícia? Olha só. Aqui, né, eu fico sabendo que é um artigo e é uma crítica semanal, é um artigo de crítica. Alguém vai fazer alguma observação para nós. Quem é essa pessoa? A autora é a Vanessa Tangerini ou Tangerini, não sei como é que lê esse nome, né? E o nome é Arte e Fake News, uma relação antiga, 24 de agosto de 2019, né? Eles pedem para deixar o comentário. Olha só que interessante. Essa menina, lembra que a gente falou que tem que saber se existe a pessoa? Essa Vanessa Tangerini ou Tangerini, tem aqui a imagem dela, tem aqui ex-aluna, faz isso, faz aquilo, mas a gente pode criar perfil falso também. Então, o que eu fiz? Eu joguei o nome dela no Google e achei um monte de publicações, um monte de contribuições dessa menina, né? Além disso, depois eu chequei o que ela estava falando. Olha uma coisa interessante quando vem em reportagem e tal, é a gente ver, gente, olha, isso daqui, acompanha a setinha. De onde que ela tirou algumas fontes, ó, fake news, a obra do Wells e o happening argentino dão conta de um paradoxo da atualidade. O atroz da mídia contemporânea não é a sua capacidade de reprodução, mas a voracidade ingênua e sem critério com a qual consumimos as informações, sem verificação nenhuma, justamente em uma era na qual basta procurar fake news na história em um buscador, em um buscador é tipo assim, Google, né? Para encontrar um guia breve sobre a história das fake news. E aí ela dá uma referência. Ó, o Wikisource, que é o buscador que ela usou, né? Uma breve história das fake news, a desinformação, né? Bom, vamos lá. Eu achei bacana trazer para vocês que essa história de fake news, eu estava falando que era antiga, né? E é antiga. E olha só como que a arte a gente vê que uma das funções dela, além do belo, né, de nos emocionar, de trazer a reflexão sobre beleza, a gente sentir essa beleza, a gente expandir os horizontes, a arte também nos ajuda a criticar, né, a refletir. Então, olha só, foi uma experiência feita na Argentina. Opa, deixa eu pegar aqui um lápis para a gente seguir. Olha só. Uma experiência feita onde? Na Argentina, quando? Nos anos 60. E quem é que fez essa experiência? É uma vertente artística experimental que ficou conhecida como El arte de los medios. É a arte dos meios de comunicação. Não é a arte dos médios, não. É a arte dos meios de comunicação, né? Bom, quem que fazia parte desse grupo aqui? Ó? A proposta, tá vendo? Tá velhinha, lá de 60, de julho de 1966. Eduardo Costa, Raul Scari e Roberto Jacobi, ou Jacobi, não sei como pronuncia. Bom, o que se tratava, né?
Eles estavam querendo propor uma experiência para mostrar não só o poder da mídia, mas que a mídia, os meios de comunicação de massa, tipo TV, jornal, rádio, essas formas de comunicação que atingem muitas pessoas ao mesmo tempo, né, elas são capazes de produzir a realidade. É estranho falar assim, né? Mas vamos ver, olha só. Aqui está escrito, eu vou ler para vocês. Acompanha comigo, está escrito em espanhol, então eu vou ler em português, tá bom? Mas vocês vão ver que é até um pouco parecido espanhol com português, mas de vez em quando a gente engana que as palavras, por exemplo, esquisita em espanhol significa bonita, não significa esquisito, né? Estranho, significa bonito. Então vamos lá. A audiência de massas não vê, por exemplo, uma exposição, não presencia um happening, um encontro, né, ou uma partida de futebol. Senão que vê a sua projeção no noticiário. Então ele está falando assim, olha, a maioria das pessoas não vai para uma exposição, não vai para um encontro de arte, não vai para a partida de futebol. Elas veem tudo isso através do quê? Do noticiário, da rádio, da TV, do jornal. Os fatos artísticos reais deixam de ter importância enquanto a sua difusão, quanto a sua difusão. Eles deixam de ter importância quanto à sua difusão, já que só chegam a um público não, aqui está escrito errado, gente, é público reduzido, tá? Aqui eu digitei errado. Isso foi tirado dessa proposta dos artistas, né? Bom, então o que ele vai dizer? O que interessa aos consumidores é a imagem que os meios de comunicação constroem do fato artístico. Não é o fato artístico em si, não é a exposição, mas o que os jornais, a televisão, a rádio falam dessa exposição. Aí você se apropria daquilo. A realidade passa a ser, né, menos interessante do que a realidade que é apresentada pelos jornais, pela TV. O que é apresentado pela televisão, pelo jornal, pelo rádio, passam a ser mais verdadeiros que a verdade. Esse desenho aqui, gente, eu tirei do Pinterest, não tem a ver com o artigo da Vanessa não, tá bom? Mas olha só que desenho mais intrigante. Ele coloca um monte de pessoas aqui sensibilizadas, né? Com o quê? Com a morte. Mas não é a morte do sujeito, o sujeito real está aqui, ó, do lado deles. Mas eles estão vendo o quê? Ó, o sujeito está aqui, morto, acontecendo do ladinho deles, mas eles não enxergam o que está aqui. Eles enxergam a morte como o jornal está apresentando essa morte, né? Então a realidade, ela não é de primeira experiência, é de segunda. Alguém está te falando sobre a realidade. Não é você que está refletindo, vendo. E a gente tem que recuperar um pouco esse espaço de reflexão. O que esses artistas achavam? Que uma das características do jornal, rádio, televisão, desses meios de comunicação que chegam a muitas pessoas de uma só vez, é que eles acabam... eles usavam uma palavra interessante, desrealizando os objetos. Quer dizer, eles tornam o objeto, olha, ele já não é tão real mais quanto o fato escrito, fotografado e publicado no jornal ou na televisão ou no rádio. Bom, então estavam querendo entender um pouco isso, né? Como é que a realidade desses meios de comunicação acabam sendo mais reais do que a realidade mesmo, não importa. Na hora em que eles falam aquilo, né, na hora em que um jornalista fala, aquilo passa a ser verdade. Olha o perigo disso, gente. Então, o que eles fizeram? Eles inventaram que aconteceu um encontro, olha aqui no jornal, um happening para um javali defunto. É isso mesmo, um happening para um porquinho do mato morto, né? E colocaram fotos de celebridades, um monte, e eles mesmos inventaram os textos. Então, eles escreveram um artigo, imitando um artigo de jornal, e mandaram para vários jornais, né? Contando que teria acontecido uma festa, né, para esse javali defunto.
Olha só a manchete de um dos jornais lá de Buenos Aires em 66. Que é isso de happening? O que é isso desse happening, desse encontro, né? A onda dos happenings cresce em Buenos Aires. É uma nova maneira de fazer teatro de vanguarda. Todavia, existem muitas interrogações e muitos receios. Então seria tipo assim, hoje em dia a gente fala do flash mob, né? Você mobiliza um grupo de pessoas e faz algo ali, né? Faz um ato artístico, né? Ele chama aí de teatro de vanguarda, né? Olha só como é que é engraçado esse daqui, ó, gente. Visto e ouvido. Foi um acontecimento único. Os vizinhos de uma tranquila rua de Vicente Lopes vieram de repente desfilar frente às suas casas. Viram de repente desfilar frente às suas casas um conjunto de celebridades. O bailarino espanhol, aí ele começa a listar, né, um monte de gente. O motivo da reunião foi um happening, uma nova forma de arte e espetáculo que se baseia na improvisação e na participação do público. Organizado pelos escritores Eduardo Costa, Raul Scari e o artista plástico Roberto Jacob. E aí ele continua falando, né, da notícia. E as fotos do acontecimento, né. Acontece, né, que isso nunca aconteceu. Acontece que isso nunca aconteceu, é bom. Os autores, né, dessa arte, vamos dizer assim, arte no sentido de brincadeira mesmo, eu acho, viu? Eles pegaram fotos de outros eventos, né, com celebridades que participaram desses eventos, criaram um texto falso, né, uma fake news, e mandaram para os jornais. E aí aconteceu, tá vendo? Eles foram pegando fotos que eles tinham de outros eventos. E aí aconteceu que muita gente acreditou no que estava acontecendo, né? Nossa, tá vendo? Como se tivesse acontecido mesmo. Eles deram hora, lugar e tudo. E aí tinha vizinho, pelo que eles contam no jornal, que ficou aborrecido porque não foi chamado para a festa, né? Vizinho que não viu barulho, não viu nada. Uma festa, você acha assim, que as pessoas estão até passando mal, não seria barulhento, né? Que ficou chateado. Então, olha só. Depois que eles tinham deixado a notícia correr, as pessoas começaram a falar sobre o happening para o javali defunto, né, na cidade, começaram a repercutir, a passar de um para o outro a mensagem, né, essa fake news, né. Eles foram lá, os autores, e desmentiram, falaram, olha, foi uma experiência, foi só para mostrar como que se uma coisa está no jornal, ou na televisão, ou no rádio, todo mundo acha que é verdade. Então, esse movimento artístico, esse teatro não aconteceu, mas as pessoas agora estão achando que aconteceram. Era uma experiência que a gente queria fazer, né, para ver o alcance lá dos meios de comunicação. E aí os meios de comunicação tiveram que desmentir, então, né? E olha só que interessante. Aí num jornal tem aqui assim o desmentido. O happening falso. Toda esta gente não existe. Quer dizer, ao fazer o desmentido, ele também mentiu. As pessoas existem. Só que elas não estavam ali naquele momento. As fotos foram tiradas do contexto. Lembra que a gente falou que uma das fake news faz justamente isso? Pega uma foto e coloca num outro contexto? Isso é uma forma de criar uma fake news? Então, as pessoas existem. Eles estão mentindo aqui, ó. Toda esta gente não existe. Existe. Só que não estavam lá naquele momento e nem todas juntas. Porque aí você faz uma montagem das fotos, né? Bom, olha só que interessante esse outro jornal aqui. Talvez a visão mais vital do fato seja de Susana Múzio, a dona da casa onde o happening que não se realizou. Eles tinham dado até endereço, né? Ela diz o seguinte: me sinto frustrada. Todo mundo crê que nos divertimos muito e não passou nada, não aconteceu nada. Por isso, propuseram fazê-lo a sério. Alguns amigos se queixaram porque não haviam sido convidados. Certas amigas lhe franziram fizeram cara feia para ela. Porque, olha,
Uma garota que esteve me contou que ali houve de tudo. Mulheres desnudas e não sei o que, disse uma. Gente, olha só, uma garota que esteve lá, não aconteceu, mas alguém falou que esteve lá, né, e que tinha de tudo, até mulheres nuas. Olha que loucura. Os vizinhos, desde que apareceu o primeiro artigo no mundo, manifestaram de súbito um inesperado amor não sei traduzir isso aqui não. Tipo jardim, né? Tipo assim, fazendo mais bonito a casa que ficou famosa, né? Por ter saído no jornal. Enfim, eles tiveram que desmentir, né? E muita gente, muitos jornais aí foram falar, não, a gente sabia desde o início, nós participamos de uma experiência, né? Uma experiência científica e tal e tal. Agora, olha só. Um dos jornais até fala o seguinte, qual que é o perigo? Era uma experiência, né? Eles estavam falando que era uma experiência de comunicação de massas, mas que foi algo perigoso. Por quê? Porque, olha, é inútil recordar que os meios massivos, quando estão em jogo verdadeiros enganos, não se autorretificam jamais. Então eles falaram, olha, foi uma coisa que deu repercussão, mas eles vieram e falaram que era mentira. O que não acontece quando os jornais se enganam de verdade, né? Quando os jornais cometem erros, dificilmente eles dão a publicidade que eles dão, né? Pedindo desculpas, ao que eles deram lá a notícia falsa. Vocês lembram de um casal em São Paulo que foi acusado de pedofilia? Eles eram donos de um jardim de infância e foram acusados de pedofilia. Toda a mídia falou, toda a mídia, televisão caiu em cima matando, né? Só falando mal mesmo e jogando a população contra os dois. Ainda estavam sendo investigados, mas foram lá, mostraram a casa, mostraram onde eles moravam, mostraram a cara das pessoas. Quer dizer, não tiveram o mínimo cuidado, ainda estava sendo investigado. Eles não protegeram de forma alguma, né, as pessoas que estavam sob investigação. E o que aconteceu? Além da depressão profunda que os acusados ficaram, eles eram inocentes. Depois provou que eles eram completamente inocentes, né? Eles entraram em depressão, perderam o negócio porque todo mundo saiu tirando as crianças. É lógico que se a criança corre em perigo, nenhum pai vai deixar lá, não é? Eles quase foram linchados, quase foram mortos, né? Já aconteceu de muita gente ser morta porque são acusados de serem pedófilos. A população, na hora do calor, né, da emoção, vai lá e mata. Então, olha só o perigo. Não é uma brincadeira qualquer, né? Uma coisa que me chamou a atenção aqui foi nesse jornal aqui, que ele vai fazer o que muitos jornais fazem. Vocês já observaram aqui, eu não quero falar o nome da emissora, mas tem uma que fala assim, nós fomos os primeiros a descobrir. Então, antes de nos ocuparmos com os happenings, em primeiro, o inédito se ocupou de alertar sobre a falta de seriedade dessas coisas. Então, tipo assim, a gente está falando, depois que descobriram que era mentira, né? Desde o início que essas coisas não são sérias, né? Que isso daí não vale, tal e tal. Você vê que é o mesmo comportamento dos jornais. Eles acusam, né? Porque eles precisam vender. Bondade, amizade, lealdade vem de muito pouco. Por isso, de vez em quando aparece uma notícia boa na televisão. A maioria é o quê? Sangue, morte, desespero, falta de comida. Não é que essas coisas não aconteçam, mas é que elas ganham um lugar imenso na televisão. A gente acaba pensando que só isso que existe no mundo, não é? Bom, e depois, quando existe um erro, eles não vão em nota de página, como foi informado, a gente verificou que isso era falso. Uma linha. Gastou 2 semanas falando mal, gastou 3 meses falando mal, e depois, na hora de pedir desculpas,
né? Ou adota essa postura, mas nós já sabíamos, nós falamos lá na edição tal que isso era mentira, né? Ou então faz o seguinte, olha, nós nos equivocamos, desculpe a nossa falha. Uma linha. Não é proporcional ao dano causado. Aqui, nessa carta ao leitor, né, parece que é um artigo de opinião, é uma carta, tipo uma carta ao leitor, esse Augusto Trucco, não sei, né? Ele vai falar o seguinte, olha, desde muitos anos o Sr. Wells demonstrou o que se pode fazer ao inventar uma notícia e transmiti-las massivamente. A invasão dos marcianos que irradiou em vários países provocou cenas de pânico e até suicídio. O que ele vai dizer é o seguinte, olha, estou de acordo com que esses senhores pops, né, a gente não deve ter um tratamento brando, isso não foi brincadeira, isso foi sério. Propagar mentiras falsas é sério, mesmo que não tenha tido outros desdobramentos, né, porque, como o Sr. Wells já mostrou, né, ao se inventar uma notícia falsa, quando você lança a notícia, você já não tem mais muito controle sobre ela, né? E só para vocês saberem, a gente finalizar aqui, quem é o Sr. Wells, né? Em 30 de outubro de 1938, teve uma transmissão radiofônica, era uma novela de rádio, né? E aí tem um livro que chama Guerra dos Mundos, que também foi escrita por um Wells, mas não esse, né? Não este moço, né? Que falava da invasão da Terra pelos marcianos. Esse Orson Welles, né, esse rapaz aqui, ele adaptou o livro para uma história, uma radionovela. Só que o que aconteceu? A difusora, que era a rádio, né, que era a CBS, ela não avisou, vai começar uma novela, essa novela vai falar sobre tal coisa, a primeira transmissão vai ser no dia tal. Não. Eles fizeram assim, né, uma entrada triunfal. Eles interromperam a programação para avisar que os marcianos tinham chegado, estavam tomando as cidades e não sei o que, não sei o que. Então vocês imaginam naquela época, que a televisão ainda era pouco, né, não era tanto assim, acesso a tantas pessoas, né? Embora os Estados Unidos já fosse bastante rico e muitas pessoas lá tivessem TV, mas o rádio ainda era muito forte. E aí vem alguém e fala, tá chegando os marcianos aqui. Então muita gente entrou em pânico, na verdade. Agora, né, olha só, fake rádio war, né, inspira o terror, espalha o terror nos Estados Unidos. Esse é um jornal, Daily News, né, que estava falando sobre essa transmissão radiofônica. Acontece, eu li um outro, eu não sei citar a fonte aqui agora, mas ele fez uma pergunta muito interessante. Ok, na verdade muitas pessoas entraram em pânico mesmo, né? Dizem até que houve suicídios, não sei, em função disso, do medo inspirado pela narração radiofônica, né? Mas a grande questão é, alguns ficaram com medo, alguns ficaram em pânico, né? Mas e quem não ficou, não ficou por quê? Talvez a gente consiga aprender mais, né, com essas pessoas que não entraram em pânico. Por que elas não caíram nessa transmissão do jeito que outras pessoas caíram? O que é que elas tinham de diferente que fez com que elas não acreditassem naquilo, que elas desconfiassem, né, do que estava acontecendo e não se desesperassem? Talvez seja justamente esse pensamento crítico, né, gente? Que elas tinham mais desenvolvido. Essa coisa de verificar, procurar outras fontes, não ficar repassando só, não entrar em desespero, pensar, parar, ficar calmo, pensar. Bom, e quanto ao javali? Gente, o javali defunto, né? Judiação. Javali é esse bichinho aqui, esse porcão do mato, né? Essa propaganda aqui é verdadeira, tá? Javali, uma ameaça ao agronegócio paranaense. Em 2019, eles estavam autorizando a matança de javalis porque começaram a reproduzir demais, né? Perdeu o controle e ficavam soltos, entravam nas plantações e pensa bem, um dentinho desse aqui, ó, é um bichinho selvagem, a gente assusta, né? E olha uma foto que não é fake. Olha o tamanho do bichinho.
Bom, vou parando por aqui. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. E o próximo texto a gente começa com outro tema que é governo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.